Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso curso. E nesse vídeo daremos continuidade ao estudo da fase preparatória. E nesse vídeo iremos estudar as modalidades de licitação. Eu vou chamar a sua atenção que é um dos assuntos mais importantes para fins de concurso público. Não diria que é o maior, mas está ali no top 5 tranquilamente. Então eu exijo a sua total atenção nesse vídeo, beleza? Vamos lá então, vem aqui no material. Pois bem, agora iremos estudar as modalidades de licitação, previsto lá no artigo 28 ao 32. Bom, eu fiz essa divisão esquemática para você, nós vamos estudar isso aqui em 3 partes, tá? Primeiro vamos fazer um comparativo com as legislações anteriores, depois eu vou falar algumas observações gerais sobre as modalidades e posteriormente iremos falar sobre as modalidades em si, cada uma delas. Eu fiz um resuminho bacana para você, tá? Que vai ser o objeto real da nossa aula. Pois bem, então para começar, já vamos ver o comparativo com as legislações anteriores. Em especial com a Lei 8666 e a Lei do RDC, a 12462. Começando pela Lei 8666. Bom, então eu trouxe esse quadro comparativo para você, e ele vem sendo cobrado em prova reiteradamente. Quais são as modalidades de licitação previstas na nova Lei de Licitações? Aqui, ó, do lado direito. Concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo, pregão e só. Eu ia continuar a leitura, mas só. Do lado esquerdo, quais eram as modalidades de licitação previstas na Lei 8666? Concorrência, concurso, leilão, tomada de preços e convite. Essa tabela comparativa já traz informações fundamentais e que são muito cobradas em prova. A primeira, observe que concorrência, concurso e leilão já eram modalidades previstas na lei antiga, então elas não são novas. Possuem algumas características diferentes, mas elas não são novas, ok? Diálogo competitivo é uma nova modalidade de licitação, instituída pela Lei 14.133. Então, se vier uma questão de prova perguntando qual foi a nova modalidade de licitação criada pela nova lei, você vai responder que é diálogo competitivo, ok? O pregão passou a ser previsto na Lei 14.133, mas ele não é uma novidade, porque ele já existia, já estava previsto na Lei 10.520. O grande pega de prova está aqui nas duas últimas linhas da tabela. Para a nova lei de licitação, tomada de preço e convite foram extintas. Não existe mais essas modalidades para a nova lei. Ok? Então, por enquanto, deixa eu vir aqui para mim, por enquanto, você só tem que decorar essas modalidades. Saber qual foi a nova, que é o diálogo competitivo, e saber quais foram excluídas, extintas, tomada de preço e convite. Só com isso a gente já responde uma bateria de questão. Vem aqui comigo. Vamos lá. Assinale a alternativa que contém as modalidades de licitação previstas na nova lei, a Lei 14.133. Técnica. Começa pelas que você já sabe que não existe. Convite e tomada de preço não existem mais. Tá? Então, olha só, a letra A aqui, ó, tomada de preços. Letra A já está errada. Né? Vou pular a letra B. Letra C, convite. Convite não existe mais. Letra D, convite. Convite não existe mais. E letra E, tomada de preço não existe mais. Então, letra B é a resposta, né? Concurso, leilão, pregão, diálogo competitivo e concorrência. Decorou? Vamos para a próxima. Considere a afirmação abaixo segundo a lei, a 14.133, e julgue o item como certo ou errado. São modalidades de licitação, dentre outras, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Certinho, né? Beleza. Veja que a questão falou dentre outras. Ela não restringiu. Então, legal, questão correta. Mais uma. CESP. São modalidades de licitação conforme a nova lei. Opa, então vamos lá, vamos baixar um pouquinho aqui, ó. Letra A. Eu já elimino a letra A porque está dizendo tomada de preço. Tomada de preço e convite não existe mais. Não existem mais, melhor dizendo.
Letra B, pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo? Letra C, pregão, concorrência, leilão e tomada de preço? Não. Carta convite? Também não. Letra D, licitação dispensável. Licitação dispensável não é modalidade de licitação, já começa errado aí, né? É hipótese de contratação direta. E letra E, convite, olha aqui, ó. Convite, não, então já está errado. Resposta na letra B. Então, veja que uma forma muito útil de você acertar as questões é saber o que não é modalidade. E as bancas estão explorando essa diferença, estão cobrando se você já está atualizado. E com esse quadro, com esse material, você vai acertar todas essas questões que cobrem essa diferença. Beleza? Vamos lá? Tem mais questões. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Próxima questão. A Lei 14.133 prevê expressamente como modalidade de licitação. Vamos lá. Item 1, diálogo competitivo? Ok. Pregão? Ok. Convite? Não. Convite não mais. Convite não existe, né? Concurso? Ok. Estão certos apenas os itens 1, 2 e 4. Né? Procurando a alternativa, está aqui na letra D de dado. Muito tranquilo. Mais uma. Em 1º de abril de 2021 foi promulgada a nova lei. Né? Considerando a legislação vigente para os processos de compras governamentais, assinale a opção correta. Vamos ver. Letra A. A modalidade de licitação concurso foi extinta com a promulgação da Lei 14.133. Falso, né? Falso. Não foi extinta. Veja que o concurso está aqui, ó. Achar um pouquinho para o lado, ó. O concurso está aqui, continua existindo, não foi extinta. Tem A, falso. Letra B. A Lei 14.133 agregou o diálogo competitivo ao rol de modalidades de licitação. Verdade. Em substituição à modalidade leilão. Falso. Leilão continua existindo, não houve substituição. Letra C. A partir de abril de 2023, o comprador público pode utilizar a tomada de preço como modalidade licitatória. Falso. Por quê? Porque a tomada de preço foi extinta. A partir da vigência integral e obrigatória da Lei 14.133, tomada de preço não mais existe. Tá? Com a promulgação da Lei 14.133, a Lei 8.666 foi automaticamente revogada. Falso, estudamos isso no nosso primeiro vídeo, né? Quanto à vigência da Lei 14.133 e da 8.666. Estudamos que existe um período de adaptação entre a lei antiga e a lei nova, correto? Então, item totalmente incorreto. Por eliminação, resta a alternativa E. De acordo com a Lei 14.133, é obrigatória a contratação de bens e serviços comuns por pregão. Isso é verdade, eu não comentei sobre isso, mas pelo que estudamos até aqui, resta a letra E para nós marcarmos, né? Legal, mais uma. Vamos lá. Considerando a nova lei de licitações, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A modalidade conhecida como pregão foi extinta. Falso, né? Pregão continua existindo. Olha aqui, ó, em verde na nossa tabela, aqui, ó, bem no canto aqui, ó. Não foi extinta coisa nenhuma. Letra B. Nem todas as modalidades de certames enumeradas no caput são atualmente aplicáveis. Eu não li o caput. Eu vou ler as demais alternativas e se eu sentir necessidade eu volto no caput. Letra C. As modalidades carta convite e tomada de preços ganharam destaque a partir da nova lei. Falso, não ganharam destaque, elas foram extintas, né? Então, falso. Letra D. A modalidade conhecida como leilão foi extinta. Falso. Leilão não foi extinto. Falso. Não vou continuar a ler. Então, por eliminação, a letra B tem que ser a nossa resposta, né? Vamos ver aqui o caput. Para a administração pública, é de suma importância o entendimento de conceitos de carta convite, tomada de preço, pregão, concorrência e leilão. Considerando a lei de licitações, assinar a alternativa correta. Sim, é isso mesmo. Nem todas as modalidades do certame enumeradas no caput são atualmente aplicáveis. Exemplo, convite e tomada de preço. Elas foram extintas. Muito bom. Beleza, e tem mais questões aqui, ó. Deixa eu ver aqui no cantinho. Mais questões, vamos lá. Qual modalidade de licitação introduzida pela Lei Federal 14.133 não previstas nas leis federais 8.666 e 10.520? Bom, a nova modalidade foi diálogo competitivo, né? Resposta aqui na letra D de dado. Pregão já estava previsto na Lei
10.520. Concurso estava previsto na Lei 8.666. É só você olhar essa tabela que está aí em cima. Concorrência também, leilão também. Nossa resposta, letra D. Muito tranquila, né? Mais uma. Visando reduzir a burocracia, a nova lei extinguiu algumas modalidades de licitação e não criou nenhuma nova modalidade. Questão incorreta, falsa. É verdade que a nova lei extinguiu algumas modalidades, isso é verdadeiro. Mas quando disse que não criou nenhuma modalidade, ficou errada. Nós vimos que criou sim, e essa modalidade é o diálogo competitivo. Questão errada. Bacana. Tem mais questões, vamos lá. De acordo com a nova lei de licitações, são modalidades de licitação, exceto. Bom, pregão é modalidade de licitação, diálogo competitivo é modalidade de licitação, tomada de preços, não, né, gente? A gente já viu que tomada de preço foi extinta, não existe mais. Legal. Mais uma. De acordo com o artigo 28 da Lei 14.133, as modalidades de licitação são as seguintes. Vamos lá. Vamos aplicar aquela dica, né? Excluir as que foram extintas. Ó, letra A, convite. Convite não existe mais, né? Letra B, pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Tá com cara de resposta. Letra C, pregão, tomada de preço. Não, tomada de preço está fora. Letra D, convite e tomada de preço. Está fora. Resta a alternativa B. Né? E é isso mesmo. São essas as modalidades de licitação. Mais uma. A tomada de preços, no que se refere à Lei 14.133, julgue o item a seguir. A tomada de preços é cabível para obras e serviços de engenharia de até 3,3 milhões de reais, segundo a referida lei. Falso, errado. Porque segundo a referida lei, tomada de preço não existe mais. Simples assim, né? Muito fácil. Beleza. Então essa aqui, ó, essa tabela, tira um print, escreve, anota aí, ela tem muito cara de prova, mesmo após abril de 2023, eu acredito que ela ainda vai ser cobrada a rodo, tá? Beleza, tirou print, pausou, dando prosseguimento então. Comparativo com a Lei 12.462. Bom, é ser disso o entendimento que a modalidade RDC foi extinta, juntamente com tomada de preço e convite. Foi extinta, pronto, porque agora ela vai ser agregada à nova lei, ok? Ainda não vi isso ser cobrado em prova, mas guarde essa informação. Pois bem, observações sobre as modalidades. Quero fazer algumas observações, quais sejam? Veda-se o quê? A criação de novas modalidades e a combinação das modalidades existentes. Como assim? Deixa eu abrir aqui o nosso mapa para você entender melhor. Pronto. A gente viu que isso aqui é vedado. Criar novas modalidades e combinar as modalidades existentes. Eu vou explicar primeiro a combinação de modalidades, que é mais simples. Nós já vimos quais são as modalidades, né? Concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo e pregão. Nós já vimos todas essas modalidades, né? Show. Cada modalidade tem uma característica. Ela é usada para isso, a concurso é usado para aquilo, leilão é usado para outra coisa, diálogo competitivo é para outra coisa, enfim, cada um tem a sua característica. O que está dizendo aqui nesse trecho é que você não pode, ou o gestor, o administrador que está em um curso de licitação, pegar a característica de uma modalidade, pegar características de outra modalidade e juntar e criar uma nova. Daí não pode, de maneira nenhuma. Juntamente com essa primeira parte aqui, ó, criação de novas modalidades. Não pode o administrador pegou a lei, olhou as modalidades, não gostei dessas daqui, vou inventar uma aqui agora e pronto, a gente vai se virar aqui nos 30. Também não pode. A criação de modalidades só pode ser feita por meio de lei. E foi exatamente o que aconteceu, né? A Lei 14.133 ela é uma lei, foi aprovada, passou pelo processo de aprovação de uma lei, né? Um rito normal. E aí sim, por meio de lei pode. E não pode abaixo da lei, infralegal. Aí não pode. Ok? Então guarde essa informação aqui, ó. Não pode, é vedada criar novas modalidades e combinar essas que já existem. Não pode. Ok? Vamos ver a questão? Vamos ver. Deixa eu centralizar aqui as questões.
Vamos lá. A autoridade administrativa pode, desde que observado o interesse público e a segurança nacional, combinar as modalidades de licitação, convite e tomada de preços. Primeiro de tudo, isso aqui é uma questão de 2008, tá? Anterior à Lei 14.133, mas ela ainda continua válida, por dois motivos. Primeiro, a gente já sabe que convite e tomada de preço não existem mais, e segundo, que não pode combinar a modalidade de licitação. Isso já era uma regra prevista na lei anterior. Então a questão continua atualizada sem problema nenhum, tá? Questão errada. Mais uma, questão de 2011. O gestor público, mesmo visando maior garantia de concorrência e lisura entre os possíveis interessados, não pode combinar as modalidades de licitação existentes para torná-las mais eficientes e eficazes. Perfeito, ele realmente não pode combinar como acabamos de ver, né? Beleza, mais uma. De acordo com a Lei 14.133, assinale a alternativa correta sobre modalidades de licitação. Vejamos. Letra A. A administração pode criar outras modalidades de licitação além das previstas na Lei 14.133. Não pode, não. Falso. Não pode, já vimos que não pode. Letra B. A administração pode combinar as diversas modalidades de licitação previstas na Lei 14.133. Também não. Não pode combinar. Letra C. O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação prevista na Lei 14.133. Verdade. Inclusive, ela é uma novidade, né? Legal, gostei da letra C. Letra D. O pregão aplica-se obrigatoriamente às contratações de todos os serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Já está errado. Falso. A gente vai ver posteriormente, mas pregão não se aplica a esse tipo de situação. Tá? Então, com base no que a gente já estudou, conseguimos tranquilamente marcar a letra C como resposta. Mais uma. No que tange a nova lei, julgue o item. É vedada a criação de outras modalidades de licitação. Entretanto, admite-se a combinação das modalidades já existentes. Ah, tranquila, né? Você acertou essa questão. Questão errada, pelo amor de Deus. É vedada tanto a criação quanto a combinação. Erradíssimo. Beleza, é isso aqui que você tem que saber, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu só dar uma olhada no nosso tempo. 17 minutos. O que eu vou fazer agora? Nós vamos adentrar em cada modalidade, tá? Os pontos principais que eu vou falar para você que são cobrados em prova. E aí eu fiz um material legal para você. Fiz aqui uma tabela. Olha só, você está vendo aí, ó. Tem que diminuir um pouquinho o zoom. Ó, nessa tabela eu tenho a modalidade, eu tenho o conceito da modalidade, que está previsto lá no artigo 6º. Tem algumas características que têm cara de prova, que podem aparecer em prova. E por fim eu tenho qual é o critério de julgamento cabível. Como assim critério de julgamento? Esse critério de julgamento é esse próximo assunto que nós iremos estudar, olha só. Vou baixar aqui. Estamos aqui em modalidade de licitação. Esse tópico é o próximo, critérios de julgamento. Mas eu já vou falar por cima, bem por cima mesmo, tá? Pois bem, abrindo o nosso mapa de novo. Bom, antes de mais nada, deixa eu já te dar uma dica. Esse aqui é um mapa muito grande, é uma tabela bem grande, e eu acho extremamente improvável de você conseguir reproduzir essa tabela fielmente no seu caderno, ou no material que você use. Então eu recomendo que você topicalize. Primeiro tópico, concorrência. Fala tudo sobre concorrência. Segundo tópico, leilão. Aí você fala tudo sobre o leilão, tá? Fica a seu critério, mas fazer em tabela, em um caderno, eu acho que vai ficar inviável. Mas aqui para o meu material ficou muito bom, ok? Então, vamos lá? Bom, temos aqui as modalidades. Concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. Eu vou falar de cada uma delas. Começando pela concorrência. Então, eu vou dar um zoom aqui para enxergarmos apenas a concorrência. O que é concorrência? É uma modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços. Marque isso aí, ó. Eu não consigo marcar no meu material, mas você vai marcar. Especiais. Especiais. Marque essa palavra. De obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Palavra-chave de concurso. De concorrência, melhor dizendo. Especiais.
marque isso daqui, ok? Deixa marcado isso daí, depois você vai entender o porquê. Ok? Show! Observação, característica. A concorrência não mais pode ser utilizado para venda de bens. Na lei anterior, a Lei 8666, existia essa possibilidade. A concorrência poderia ser utilizada para a venda de bens em certos casos. Na nova lei, a Lei 14.133, essa possibilidade não existe mais. Então, tome cuidado com o enunciado da questão. Se a questão cobrar a nova lei e comentou algo sobre venda de bens, vai ser modalidade de leilão, ressalvadas as hipóteses de licitação dispensada. Tá? A gente vai entrar nesse mérito depois. Mas concorrência não pode mais. Não pode mais. É uma diferença da lei anterior. E já vi ser cobrado em prova, inclusive. A gente vai fazer umas questões. Ok? Dando prosseguimento. Critério de julgamento cabível. A concorrência admite quase todos os critérios de julgamento. Quais sejam? Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico. Ele admite todos. Só tem uma exceção. Existe um critério de julgamento que a concorrência não admite, que é o maior lance. Por quê? Porque o maior lance ele é exclusivo do leilão. Observe aqui a nossa tabela. Vai lá. Talvez fique um pouco pequena para você enxergar. Leilão, está aqui embaixo. Maior lance é um critério de julgamento cabível apenas para o leilão. Então a concorrência não pode, ok? Então grave assim, concorrência pode todos os critérios de julgamento. Todos, exceto o maior lance. Aí fica fácil. E com isso vamos ver questões de prova que cobrem o assunto concorrência. Vamos lá. De acordo com a Lei 14.133, a concorrência é uma modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais, cujo critério de julgamento pode ser: letra A, empreitada integral. Falso, empreitada integral não é critério de julgamento. Mais uma vez, olha aqui na tabela, ó. Vou mostrar para você. Os critérios de julgamento são esse aqui. Qualquer outra coisa que a banca inventar está errado. É isso daqui. Decora isso daqui. A gente vai estudar eles posteriormente, tá? Beleza. Vamos voltar lá para a nossa questão. Falso, pois empreitada integral não é modalidade. Maior preço, cuidado na leitura. Não é maior preço, é menor preço. Menor, item falso. Letra C, sistema de registro de preço. Falso. Sistema de registro de preço é um procedimento auxiliar, não é um critério de julgamento. Letra D, maior retorno econômico. Correto. Daqui a pouco eu te mostro na tabela. Certo. E letra E, ata de registro de preço. Isso aqui também não é critério de julgamento. Olha aqui a nossa resposta. Vamos lá na nossa tabelinha, tá aqui, ó. O item E, maior retorno econômico, ok? Voltando aqui para a nossa resposta, ou melhor, para a nossa questão. Beleza, então questão tranquila, né? Vamos lá, mais uma. Do Quadrix. O critério de julgamento de uma licitação com base no maior retorno econômico é adotado na modalidade D? Acabamos de ver, acabamos de fazer essa questão. O critério de julgamento maior retorno econômico ele é utilizado na concorrência. Vou procurar essa alternativa. Legal, letra B. Show. Ah, e os outros? A gente ainda não viu os outros, mas você vai ver que ele não é utilizado. Tá? Show, bacana. Vamos para a próxima modalidade, então. Tropicaliza aí o seu caderno. Próxima modalidade, concurso. E aqui uma observação. Gente, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado. Essa modalidade, concurso, não se confunde com concurso público, tá? Não é a mesma coisa, ou melhor, não são a mesma coisa. Essa modalidade concurso, ela tem relação, por exemplo, com a seguinte situação. Não sei se você já viajou de carro, mas quando você vai entrar em uma cidade, tem lá, por exemplo, uma placa assim, seja bem-vindo à cidade tal. Aquela placa tem uma arte, tem cor, tem decoração, enfim, tem uma arte. Normalmente,
essa placa, ela é feita por alguém, algum artista, alguém que utiliza ali conhecimentos artísticos. Mas não somente isso, pode ser um teatro, pode ser um trabalho científico, enfim. Então, concurso aqui não tem a ver com concurso público não, tá? Tem a ver com isso daqui, ó. O que é o concurso? É uma modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, marca essas palavras aqui, ó. Técnico, científico ou artístico, para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Então, quem ganha o concurso vai receber uma remuneração, um prêmio ali. Você já deve ter visto aquelas obras de inauguração, em que eles cortam lá aquela faixa vermelha com uma tesourinha, e dependendo do caso, se foi uma obra assim, que decorreu de concurso, aí eles fazem exatamente isso aqui, tem um prêmio, tá? Então não tem nada a ver com concurso público não, pelo amor de Deus. Características do concurso. Bom, o edital de concurso tem que indicar o quê? A qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, as condições de realização e o prêmio ou a remuneração a ser concedida ao vencedor. Para fim de prova, o que eu acho mais importante é esse aqui de baixo. Ó. Para fim de elaboração de projetos, o vencedor deve ceder os direitos patrimoniais do projeto. O que é isso? Como o concurso envolve conhecimentos artísticos, alguns técnicos e científicos, o autor daquele projeto tem direitos sobre aquele projeto, sobre aquela criação dele. Só que como ele vai repassar para a administração, ele tem que repassar também os direitos daquele bem, daquilo que ele criou. Tá? Então tudo isso tem que ser repassado para a administração. Beleza. Para finalizarmos, qual é o critério de julgamento? Eu quero arrastar um pouquinho para o lado. Qual é o critério de julgamento para a modalidade concurso? Melhor técnica ou conteúdo? Pronto. É esse o critério de julgamento. Beleza? A gente vai estudar depois o que é isso, não se preocupe. Por enquanto, só decore. Próxima modalidade vai ser o leilão. O que é o leilão? Leilão, quero até aumentar um pouco para você enxergar melhor. Opa, acho que o leilão foi excluído da tabela. Aí. Leilão é uma modalidade de licitação para alienação de bens, vulgo, venda, de bens imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. Já ouviu falar daqueles lances da Receita Federal, lance da PRF, que eles apreendem alguns bens e mercadorias e o dono nunca vai lá voltar para buscar ou regularizar a situação? Aí a administração vende, porque a administração não pode ficar com aquilo. Seria um enriquecimento ilícito, por exemplo. E aí eles vendem, né? Como é que eles vendem? Por leilão, tá? Que é aquela do, quem dá mais, quem dá menos, enfim, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tudo aí, você já deve ter visto em filme, né? Ok. Então, quais são as observações que você tem que ter quanto ao leilão? Vamos lá. Primeira situação. Ele pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado. O que é um leiloeiro oficial? Uma pessoa que trabalha com isso, ele tem profissão disso, ele vive disso. Isso é o que a gente chama de leiloeiro oficial, é uma profissão regulamentada. Ou servidor designado. É um servidor da repartição pública, da administração, e vai lá e atua como leiloeiro. Simples assim. Se a administração optar por contratar um leiloeiro oficial, ele vai ter que ser selecionado mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão, que é a próxima que a gente vai estudar. Okay? E o que é o credenciamento? Nós veremos posteriormente, é um procedimento auxiliar, mas veremos posteriormente isso daqui. Tá? No caso do leilão, não exige cadastramento e nem habilitação. Isso também é um pouco óbvio. Por quê? Porque como o objetivo da administração é vender os bens, só quer vender, não me interessa para quem ela está vendendo, se tem habilitação, se tem identidade, não importa, ela só quer vender, ela quer o dinheiro no bolso. Por isso que não tem a habilitação e nem o cadastramento, tá ok?
Por fim, o pagamento precede a homologação, ou seja, primeiro tem que pagar pelo bem para depois homologar a licitação. Primeiro paga e depois homologa. A pessoa homologar, aí dá o bem para o cara, o vencedor, e ele não pagou? Né? Absurdo. Por fim, critério de julgamento. Maior lance. Quem dá maior lance, vence. É simples assim. Bom, acho que temos umas questões aqui, né? Vamos lá, vamos fazer umas questões. Às vezes ele sai aqui da tabela. De acordo com a Lei Federal 14.133, para a alienação de bens imóveis ou bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos, adotar-se-á o quê? Modalidade leilão, né? A gente acabou de ver isso. Venda de bens é leilão. Tá. Mais uma. Com base na Lei Federal 14.133 e na doutrina, julgue o item. A modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais, com base no maior desconto, é chamada de leilão. Não, gente, leilão é para vender. Ponto. É para vender. Se ele quer contratar um bem ou serviço, não vai ser leilão. Vai ser uma outra modalidade. Tá? Como é um bem e serviço? Olha aqui, ó. Especiais, né? Vai ser concorrência. Olha aqui em cima. Vou mostrar para você, ó. Concorrência, eu pedi para você marcar. Bens e serviços especiais, palavra-chave, ok? Tanto questão errada. Vê se tem mais uma aqui. Tem não. Show de bola. Próxima modalidade, pregão. O que é o pregão? Pregão na doutrina é entendido como leilão às avessas. A gente já vai entender o porquê. Vamos lá. O que é o pregão? É uma modalidade de licitação, mas ela é obrigatória, marque essa palavra, para aquisição de bens e serviços comuns. Marque isso daqui, comuns. Não é especial, porque se for especial vai ser concorrência. Pregão tem que ser bens e serviços comuns, ok? Comuns. Inclusive os serviços de engenharia. E é aqui que vem o pega. Vou te explicar aqui do lado. Tá? Vamos lá. Características gerais do pregão. Ela é considerada uma modalidade mais célere, veloz, rápida, econômica. Por quê? Por que ela é considerada célere? Por dois motivos. Primeiro, porque ela habilita apenas o licitante vencedor. E segundo motivo, permite lances verbais que podem ser abertos ou fechados ou na forma eletrônica. Bom, com a nova lei, a Lei 14.133, essa regra de habilitar apenas o licitante vencedor passou a ser a regra, na verdade, né? Antigamente não era assim. A Lei 8.666, eu até comentei isso com você, previa que a habilitação era anterior ao julgamento. Mas hoje, atualmente, agora a gente habilita apenas quem venceu a licitação. Ponto. Mas isso já era uma prática adotada pelo pregão lá da Lei 10.520, de, salvo engano, 2002, tá? Então não é bem assim uma novidade teórica, não, tá? Mas ela é considerada célere por esse motivo. Agora marque isso aqui, ó. Não cabe pregão para. Não cabe pregão para. Marque isso aqui em vermelho. Eu não consigo marcar aqui em vermelho. Marque no seu caderno. O pregão não cabe para duas situações. A primeira, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Segundo, obras de engenharia. Cuidado, cuidado, ó. Opa. Cuidado. Obra de engenharia não pode, mas é permitido o uso do pregão para serviço de engenharia. Serviço de engenharia pode. Obra de engenharia não pode. Isso está previsto já até na própria lei. Observe. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Veja o conceito de pregão. Modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, ó. Serviços comuns
inclusive os serviços de engenharia. Ele não falou obra, ele falou serviço. Ah, tem diferença entre os dois termos? Com certeza, tem. Não cabe a você agora aprender qual é a diferença entre os dois, sendo bem sincero, tá? Mas guarde isso aqui, ó, preste atenção. Pregão não cabe para obra de engenharia, mas para serviço cabe, tá? Uma técnica que as pessoas usam para lembrar disso é, quando você vai em uma obra de engenharia, presta atenção. Lá na obra tem vários pregos, né? Precisa de prego para fazer algumas coisas, forma e tal. Você encontra vários pregos, mas você nunca encontra um pregão. Pegou? Entendeu? Na obra de engenharia não tem pregão, não se aplica a modalidade pregão. Show? Piada meio ruim, mas serve, ok? Beleza. Critério de julgamento. O pregão pode utilizar o menor preço ou o maior desconto. Só essas duas. Menor preço, maior desconto. Aí eu falei para você que o pregão ele é entendido como sendo o leilão às avessas, né? Por quê, gente? Porque ele é o oposto. No leilão, a administração quer o quê? Vender. A administração quer vender. E para você que quer vender, ela sempre quer vender pelo preço mais caro possível. Óbvio, claro. Né? Quero vender, vou vender pelo preço mais alto. Mas no pregão é para comprar. É o inverso. Ela não vai vender, ela vai comprar. E se ela quer comprar pelo menor preço. Claro. Né? Então é por isso que a gente chama de leilão às avessas, porque no leilão a gente dá o maior lance e eles vão disputando para dar o maior lance. No pregão, eles vão dando lances para quem dá o menor preço. Por isso que ele é chamado de leilão às avessas, invertido. Bom, então vamos ver aqui algumas questões, né? Questões sobre o pregão. Lá. Deixa eu só centralizar aqui, porque vai ficar muito no cantinho e não vai ficar bom para você ver. Infelizmente não dá para aumentar o tamanho dessa letra, tá, gente? Senão eu já teria aumentado. Vamos lá. Segundo a Lei 14.133, o pregão é obrigatório para as seguintes situações. Nem lei as alternativas você já tem que lembrar. Ela é obrigatório para a aquisição de bens e serviços comuns. Pronto, eu vou procurar isso na alternativa. Tá? Letra A. Contratação de serviço técnico especializado. Falso. E não cabe pregão. Letra B. Alienação. Falso. Não cabe para venda. Venda é leilão. Letra C. Aquisição de bens e serviços comuns. Legal, legal. Cujo critério de julgamento pode ser o menor preço ou maior desconto. Legal. Gostei da letra C. Vamos ver as demais. Escolha de trabalho técnico e científico. Falso. Isso aqui é concurso. Tá? Pronto. Então a resposta aqui na letra C. Eu quero fazer um comentário. Não, não é nessa questão que eu vou fazer o comentário, não. Acredito que tem uma outra questão. Aí eu faço comentário. Próxima questão. Em matéria de modalidade de licitação pregão, assinale a opção correta. Vamos lá, letra A. No pregão, assim como no regime diferenciado de contratação, RDC, a fase de habilitação antecede a de julgamento. Bom, você não precisa nem ter estudado o RDC, mas isso aqui está claramente errada. Eu falei para você que o pregão ele é uma modalidade célere. Por quê? Primeiro motivo, porque a habilitação ela é posterior ao julgamento. A alternativa diz que antecede. Não, ela não antecede, ela é posterior. Portanto, alternativa A, errada, né? Falso. Letra B. Pregão é modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços não comuns. Falso, é para bens e serviços comuns, né? Comuns. Letra C. A modalidade de licitação pregão enseja maior celeridade, na medida em que apresenta a fase em que são feitos lances verbais ou de forma eletrônica. Legal, gostei da letra C. Não vi erro, vamos ver as demais alternativas. Letra D. O pregão admite apenas a disputa aberta, com propostas transmitidas por lances públicos e sucessivos, sendo vedada a disputa fechada. Isso aqui está errado, tá? Porque também se admite lances fechados. E letra E, com o advento da Lei 14.133, passaram a ser viáveis apenas de forma eletrônica
Contratações em que a modalidade pregão puder ser combinada com a modalidade diálogo competitivo. Falso, a gente já viu que não se pode combinar modalidades de licitação, né? Isso aqui a gente já viu. Portanto, resposta na letra C. Show de bola. Próxima. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Certíssimo. Olha isso aqui, ó. Tá no nosso mapa, ó. Bem aqui, ó. O pregão não cabe para serviços técnicos especializados. E, gente, isso aqui é um pouco lógico. Se o pregão é utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, o que é um bem comum? Uma caneta, folha 4, uma cadeira, enfim, coisas comuns que não exigem especialização. Se ela só pode ser usada para bens e serviços comuns, é óbvio que não pode ser usado para serviço técnico que exige especialização, porque tem que ser serviço comum. Se é especial, se exige alguma coisa a mais, um famoso bônus plus a mais, vamos dizer assim, não pode ser pregão, né? Pelo amor de Deus. Então, errado. Ou melhor, errado não, tá certa a questão, né? Viajando aqui. Vamos voltar aqui. É isso mesmo, pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados. Perfeito. Tem mais questões. Vamos lá. Mais uma. Com base na Lei 14.133, julgue o item. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Legal, é isso daí. Questão certa. Mais uma. Determinado órgão administrativo pretende adquirir, mediante licitação, veículos comuns para apoio de atividade externa. Nessa situação, considerando a Lei 14.133, a modalidade licitatória deverá ser adotada a modalidade de... Bom, isso aqui é uma aquisição de um bem comum. Qual é a modalidade? Pregão. Vou procurar a alternativa. Cadê? Letra B, né? Aqui, ó. Pregão. Pronto. Simples assim, não precisa nem ler o resto. Ó. Leilão tá errado. Leilão não compra, leilão vende. Concurso também nada a ver. Concorrência é um bem comum, não é especial. E diálogo competitivo também não tem nada a ver. Pronto. Muito tranquilo isso aqui, né? Resposta na letra B. Show. Última modalidade de licitação, o diálogo competitivo. E a gente viu que é uma nova modalidade, né, criada com a Lei 14.133, e a gente vai ver ela agora. Vamos lá? Diálogo competitivo é uma modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a administração realiza diálogos. Ah, não me diga, por isso que esse é o nome da modalidade, né? Com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais medidas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Marca essa palavra aqui também, ó, diálogos. Bom, vamos lá, vem aqui para mim. O diálogo competitivo é uma nova modalidade que ela é utilizada para situações em que a administração não tem uma noção de como resolver um determinado problema existente, ou as soluções existentes já no mercado não são suficientes para resolver aquela demanda. E aí ela precisa de ideias, soluções inovadoras, assim, cara, sabe aquele meme que assim o cara faz assim, explode o cérebro? É tipo isso daí. Vai conversando, vai dialogando aqui com um profissional ali, um profissional daqui, pega uma ideia e encontra uma solução para o problema. Essa é a ideia, ok? A gente vai ver agora no quadro quais que são as situações. Vamos lá. A modalidade diálogo competitivo é restrita. Restrita. Anota isso daqui porque é assim que está na lei, tá? É assim que está na lei. Ela é restrita a duas situações. A primeira, a contratações em que a administração vise a contratar o objeto que envolva as seguintes condições. Quero centralizar um pouco isso aqui. Espera aí, aguenta um pouquinho aí. Aí, beleza. Vou tentar aumentar só mais um pouquinho. Tem como? Não. Vamos lá. Ela é restrita em que a administração vise contratar objeto que envolva as seguintes condições.
inovação tecnológica ou técnica, ou seja, algo novo no mercado, ou algo antes nunca visto. Letra B, impossibilidade de o órgão ou entidade ter a sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado. Eu falei disso, né? E letra C, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Ou seja, a administração não consegue estabelecer especificações em um caso concreto. Ela precisa de ajuda de terceiros. Okay? Continuando. A modalidade diálogo competitivo também é restrita em contratações em que a administração verifique a necessidade de definir e identificar os meios e alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Ok? Isso aqui está expresso na lei, basicamente é um decoreba. Quanto ao critério de julgamento, não há previsão. Ok? E eu quero falar mais. O diálogo competitivo tem mais coisas que eu não falei ainda. Eu vou falar posteriormente, porque o diálogo ele tem um rito próprio. Vem aqui de novo no material. Não sei se você vai lembrar. Opa, deixa eu diminuir aqui. Eu falei para você, bem no início do nosso curso, que nós temos o processo licitatório comum e um processo licitatório para o diálogo competitivo. Tá? Ele tem um rito próprio, que eu vou abordar posteriormente. Tá? Então tem mais coisas sobre o diálogo competitivo. Mas como é algo muito específico e só dele, eu só vou falar posteriormente, não agora. Tá? Agora não tem muito sentido não. Mas posteriormente eu vou falar. E com isso já vamos responder algumas questões. E tem, vamos lá. Com o advento da nova Lei de Licitações, 14133, uma série de inovações foi instituída no processo licitatório. A exemplo da permissão de novas modalidades de licitação. Está muito embaixo, eu quero centralizar essas questões aqui. Vamos lá. Aí. Dentre essas novas modalidades, uma delas tem como prioridade o desenvolvimento de uma ou mais alternativas que atendam às necessidades da administração, sendo conhecida como... Aqui é fácil, né? Nova modalidade de licitação é diálogo competitivo. Pronto, letra I é a resposta. Bem tranquila. Não marcou. Mais uma, CESP. Julgue o item. Para a contratação de obras, serviços e compras, o IBAMA pode adotar a modalidade de licitação denominada diálogo competitivo, realizando nessa hipótese diálogos com os licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar sua proposta final após o encerramento dos diálogos. Perfeito, vejo que a banca pegou essa literalidade, o conceito que está bem aqui em cima, e jogou na prova. Foi isso que a banca fez. Quadrix, mais uma. Considera-se diálogo competitivo a modalidade de licitação para a contratação de obras e serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Tranquila, outra questão correta, que a banca só copiou a literalidade da modalidade. Beleza? Bom, então, estudamos aqui as modalidades de licitação. Vou frisar mais uma vez. Eu ainda não finalizei sobre a modalidade diálogo competitivo. Eu preciso falar dela posteriormente. Eu vou falar aqui, ó, bem aqui, no processo licitatório para o diálogo competitivo. Aí fica a sua escolha. Se você quiser pular o vídeo para o vídeo em que eu falo sobre o diálogo competitivo, para deixar o seu material na sequência, a escolha é sua, você que sabe, tá? Eu vou seguir o rito comum e depois eu saio desse rito comum e falo sobre o processo do diálogo competitivo. Beleza? Bom, vou finalizar então esse vídeo por aqui. A gente já estudou bem as modalidades de licitação e continuamos o nosso estudo no próximo vídeo. Beleza? Até lá!